Fala pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre CRM e como que essa ferramenta poderosa pode multiplicar os ganhos da sua empresa, tá bom? Eu sei que muitas empresas, quando elas estão no início, elas não entendem muito bem quem é o cliente delas, o que o cliente necessita de fato, o que o cliente mais compra, como organizar os contatos. Por isso que geralmente existe uma instabilidade muito grande em pequenas empresas. Tá? O que seria uma instabilidade? Nesse gráfico aqui, aqui seria o tempo e aqui seria clientes. Então, aqui é o ponto zero. Tem dia, por exemplo, uma segunda-feira, que bate bastante clientes. Por exemplo, aqui chega a 20 clientes por dia. Tá? Mas tem dias que acaba indo 3 clientes, depois sobe para 25, aí volta no zero aqui, ou seja, fica numa instabilidade. Fica indo e voltando, indo e voltando. Dias de chuva começam a ficar instável. Em épocas de frio, as empresas acabam não vendendo na mesma quantidade, ou seja, é algo que está numa certa instabilidade. Para que serve o CRM nesses casos? É você não depender desses climas para ter clientes. Como assim? Imagine que quando o cliente ele vai a primeira vez comprar um produto seu, esse cliente ele vai precisar de outros produtos ao longo da vida dele. Entende? E quando você tem um relacionamento com esse cliente, você entende das dores dele e você sabe atrair esse cara de volta, você sempre vai vender para ele. Então, muitas empresas, elas têm só o comercial 1, que seria a pessoa vender. E não tem o comercial 2, que seria um pós-venda. Né? Eu gosto de separar comercial 1 e comercial 2, porque é o seguinte. Esse cara aqui vai fazer a venda, é mais hunter, é um perfil mais hunter. E esse cara aqui vai fazer o relacionamento. Ou seja, são pessoas diferentes ou são papéis diferentes, né? Tem empresas que não têm comercial 1, comercial 2 de bem definido, então é a mesma pessoa que faz as duas coisas. E tá tudo bem, tá bom? Você está se adaptando à sua realidade. Esse cara aqui tem um perfil mais farmer, ou seja, ele é um cara mais relacional. Ele não necessariamente é uma pessoa tão direta na venda. Então, essa pessoa aqui vai ligar, vai ter uma régua de relacionamento em que hoje a gente vai falar só do comercial 2, tá bom? Foca aqui no comercial 2. Outro dia a gente vai falar sobre a comercial 1. São papéis diferentes. Guarda isso. São papéis diferentes. Entenderam? Então vamos lá. O CRM, ele vai cuidar dessa manutenção do cliente. Existem vários softwares, existem várias ferramentas no mercado. Tem umas que são mais voltadas para o WhatsApp, ou seja, no próprio WhatsApp você já consegue fazer o cadastro dos clientes. Eu uso o Aleads para minha empresa de jardinagem e tem me ajudado muito, tá? O Aleads, W-A-Leads. Eu uso essa ferramenta aqui. Leads de contato, tá? O Aleads. Esse aqui é um W. É uma ferramenta muito boa e muito prática, tá bom? Atualmente eu estou usando esse. Pode ser que futuramente eu utilize outro, mas no contexto que eu estou explicando para vocês, hoje eu utilizo essa ferramenta. Por ser prática e por ser conectado direto para o WhatsApp. Não, existem muitos no mercado. Mas o que eu quero te passar hoje é o conceito, a lógica. Tá? Por que eu preciso do CRM? Você precisa manter o contato com esse cliente.
ao longo da vida dele, enquanto ele é seu cliente. Tá, entendi que eu tenho que manter o relacionamento. Como que eu faço isso, Reginaldo? Bem, quando esse cliente ele entra na sua base de dados, ou seja, você tem um telefone dele, você tem um contato, basta você mandar algumas mensagens, conversar com esse cliente, mandar algumas ofertas em alguns momentos, e isso tem que estar ajustado com essa régua de relacionamento. Então, na primeira semana, depois que você atendeu ele, você pode entrar em contato para saber como foi a experiência dele na entrega do serviço. E aí, no finalzinho do mês, você pode mandar uma mensagem para ele mostrando algo que dando um bônus, dando alguma coisa que faça esse cliente lembrar novamente da sua empresa. Esses 2 primeiros contatos eu recomendo que não seja venda. Seja qualquer coisa, mas não seja venda. Tá bom? Você pergunta para saber como é que ele tá, tudo bem, beleza, só isso. Por quê? Porque ele quer gravar a sua empresa, esse contato que é o comercial 2, não como um cara que vai vender direto. As pessoas não gostam disso, não gostam de um vendedor. Eles gostam do cara que não é um vendedor, que não aparenta ser um vendedor. Tá bom? Então, nas mensagens seguintes, nas ligações seguintes, ao longo ali do segundo mês, você pode ligar perguntando coisas da vida dele. Se ele tem alguma dificuldade em algum problema que vocês resolvam. Você fala, como é que você tá, seu João? Como é que tá seu jardim? Você percebeu que tá caindo folha? Você tem um terreno, alguma coisa? Claro, né? De forma indireta, perguntando sobre a vida dele, perguntando como é que ele tá, avisando que você é a pessoa que é o gerente de relacionamento dele. Então, você se importa com ele e está fazendo uma ligação de rotina apenas para entrar em contato. E nessas conversas, você começa a fazer perguntas. E aqui que está o pulo do gato. Perguntas. Essas perguntas vão direcionar a oferta que você vai fazer. Então, por exemplo, se eu pergunto para o meu cliente, você percebeu se a árvore está começando a aparecer alguns fungos, algumas moscas, ou você percebeu que nas suas plantas tem alguma praga, algum percevejo, alguma coisa? E o cliente responde, sim, eu estou percebendo que a planta está começando a ficar um pouco mais amarronzada, tem cochonilha, tem alguns insetos que estão aqui. Entendi. Essas perguntas, elas vão me encaminhar para oferecer alguma coisa para o cliente. Eu não liguei diretamente para vender para ele. Eu liguei para saber como é que ele está, perguntar sobre o jardim dele, perguntar como que está o gramado, se tá muito amarelado, entende? Se está vindo inseto na casa dele. Então, essas perguntas, elas me direcionam o que eu posso oferecer para ele. Tá? Então, olha, tá aparecendo muito inseto na sua casa? Você não gostaria de aplicar um inseticida no jardim todo? Entendeu? Então, por isso que é importante você ter o contato desse cliente. Geralmente, empresas que têm serviço, a pessoa já te liga pelo Google ou te acha no Instagram e já te liga. Então, você já tem o contato dessa pessoa. Geralmente, varejo, essas outras lojas, por exemplo, shopping, mercado, isso não é tão comum, tá bom? Não é comum as pessoas darem o contato delas. Tudo bem? Eu vou separar em 2 aulas essa aqui, tá? Para vocês entenderem de fato essa pegada aqui. Então, fazendo essas perguntas, você direciona as ofertas. E o que começa a acontecer com esse gráfico? Ele começa a ficar maior. Ele começa a seguir isso aqui, ó. Ou muitas vezes
ele é acumulativo. Ele vai ficando constante. Compreenderam? Então ele pode ser algo que a gente chama de recorrência. Tudo bem? Essa aqui seria a recorrência. Por quê? Porque o cliente, quando compra de você, você retorna o contato, oferece um outro produto, né? Se importa com o cliente, esse cliente tende a comprar novamente de você. Claro que, se for um cliente qualificado, se for um cliente que tem potencial pagador, ou seja, essa pessoa tem um contato e uma necessidade grande com a sua empresa, tá bom? Então ela já chegou num ponto que ela, assim, se sente bem com a sua ligação, se sente bem com a sua mensagem. Ou seja, ela confia na sua empresa. Tudo bem? Então a gente sai desse cenário 1, que seria uma certa instabilidade, e vai para o cenário 2, que seria uma recorrência. Por quê? Porque no primeiro mês, você tem 10 clientes. No segundo mês, você tem 10 clientes que você já atendeu, mais 10 clientes que chegaram novos. Compreende? Estão compreendendo esse gráfico aqui? Ou seja, está crescendo. No terceiro mês, você... Claro que eu estou colocando isso aqui no modelo ideal, mas vocês entenderam, né? Você vai ter um acúmulo de clientes. Compreende? Então, no terceiro mês, você tem que ter capacidade de atender 30 clientes. Ou seja, o comercial 2, que seria esse relacionamento, é o que mais faz sua empresa faturar. É o que mais faz o cliente voltar a comprar de você. E é o que mais eu vejo que as empresas não se importam em ter organizado na empresa delas. Muitas vezes a pessoa usa só o WhatsApp, uma coisa que eu não recomendo, porque o WhatsApp ele não te dá um controle muito bom dos seus clientes. Você muitas vezes deixa de entrar em contato com os clientes antigos, porque os clientes antigos estão lá embaixo, e você dá muito mais importância para os clientes novos. Ou seja, você está quase falindo sua empresa. Porque os clientes novos, eles têm uma demanda por atenção mais rápida, eles te demandam mais energia. Os clientes antigos já te conhecem. É muito mais fácil você vender para os clientes antigos. Tudo bem? Pessoal, essa aula aqui eu passei só a parte da lógica. Tudo bem? O que é fundamental vocês entenderem? Instabilidades nas empresas, elas são comuns porque não tem um comercial 2 bem estruturado. Quando você cria uma régua de relacionamento com o cliente, ou seja, você mantém a constância, você manda... As empresas têm o costume de mandar aquelas transmissões, né? E muitas vezes acabam exagerando nas transmissões. Eu utilizo transmissões também, tá ok? Só que é de forma estratégica. Eu não saio mandando para qualquer pessoa uma oferta, tá bom? Então eu personalizo ela e envio diretamente para a pessoa que eu quero, o público que eu quero atingir, tá? Então é isso aqui, gente. Comercial 2 não é a mesma coisa que comercial 1. Ou seja, comercial 1 é mais vendas, comercial 2 é relacional. Tá bom? Aqui no comercial 2 acaba saindo venda, mas não é necessariamente uma venda direta, é uma venda indireta. Ok? Compreenderam essa questão aqui? O objetivo de toda empresa é ter uma recorrência escalável. Por quê? Porque quanto mais recorrência, mais a pessoa cresce, mais a empresa fatura, mais tudo muda.
tudo bem? Mais funcionários você vai precisar contratar. E é isso aí. Pessoal, deixa o dedo nesse like e se inscreva no canal, que eu vou estar postando sequências dessas aulas, explicando detalhadamente como que eu faço na prática e, claro, envie isso para outra pessoa para entender também dessa noção, né, de CRM, como que isso pode mudar a empresa de vocês. Então, é isso aí, gente.